Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repousem sobre vocês, meus irmãos. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 13. Leiam comigo. Disse o Senhor Jesus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus queridos irmãos, logo após o Senhor Jesus proclamar as bem-aventuranças, ele faz uma afirmação por meio de uma parábola que, embora tenha se tornado muito conhecida, é de extrema relevância na identificação do verdadeiro discípulo de Cristo. Ele diz para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que o estão ouvindo: vós sois o sal da terra. Uma das propriedades do sal que gostaríamos de salientar é a sua inalterabilidade. O sal puro, estamos nos referindo ao sal puro, o cloreto de sódio, é um composto estável, não se deteriora. Entretanto, o sal tem duas funções que são essencialmente importantes. E acreditamos que o Senhor Jesus, ao fazer a metáfora, ele estava pensando nessas duas funções do sal, que é dar sabor aos alimentos e combater a deterioração. O que nós percebemos aqui é que o Senhor Jesus tinha acabado de estabelecer os valores do reino, que eram contrários aos valores do mundo. Logo após ele estabelecer esses valores, ele faz essa afirmação em forma de parábola: vós sois o sal da terra. A ideia básica da parábola é fazer com que o ouvinte, em algum momento da narrativa, se identifique com a história, ou, como neste caso, com o que estava sendo falado. Não temos dúvida que os ouvintes compreenderam perfeitamente o que Jesus quis dizer. Aqueles que desejassem segui-lo tinham que evidenciar as propriedades essenciais do sal, ou seja, dar sabor e combater a deterioração. E Jesus continua: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Na verdade, essa é uma pergunta retórica. Não há resposta para ela. O sal se torna insípido quando perde as suas propriedades. E isto pode acontecer de três formas: por adulteração, contaminação ou infiltração. Em outras palavras, quando substâncias estranhas se agregam ao sal, assim ele perde as suas propriedades básicas e passa a ser sem sabor, insípido. E Jesus finaliza a parábola dizendo: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Certamente, referindo-se ao sal e não aos homens, Jesus diz que, sem as suas propriedades essenciais, o sal perde o seu valor intrínseco. Como disse Jesus, serve apenas para ser pisado pelos homens. Coisa interessante é essa referência de Jesus a ser pisado pelos homens.
talvez o sal, sem as suas propriedades básicas, ele não sirva realmente mais para nada, a não ser como aterro. Segundo o comentarista D.A. Carson, na nação moderna de Israel, afirma-se que o sal insosso, ou insípido, ainda é espalhado no chão de lajes planas que servem como telhados e áreas de recreação. O seu uso ajuda a endurecer o chão e a prevenir fendas e goteiras. Então o Senhor Jesus tinha razão ao dizer que o sal, pelo menos sem as suas propriedades básicas, ele serviria para isto. Eu queria que nós pudéssemos, olhando para essa afirmação de Jesus, vós sois o sal da terra, fazer algumas considerações. O que Jesus está afirmando aqui, meus irmãos, é que os verdadeiros crentes, eles são como sal. São agentes contra a deterioração da sociedade. Quando as cidades iníquas de Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídas, o Senhor disse a Abraão que se houvesse ali naquelas cidades pelo menos 10 justos, ele não destruiria aquelas cidades. A presença de 10 justos naquelas cidades iníquas faria com que o Senhor não as destruísse, ou seja, 10 justos apenas preservariam a cidade. Embora não possamos ver como isto acontece, o trabalho, assim como o trabalho do sal, que é invisível, a tarefa dos crentes, ou seja, a sua influência na sociedade, influência benéfica, ela é muito real, meus irmãos. Se nós, os crentes, pudéssemos realmente entender o que o Senhor Jesus está dizendo, que nós somos sal da terra, a nossa influência, mesmo que não de forma visível, traria muitos benefícios para a sociedade. Certamente não é e nem será fácil fazermos isto, pois estaremos indo na contramão do mundo. Muitas coisas teríamos de renunciar por amor de Jesus Cristo. Ser sal e mudar as coisas, preservar a sociedade, exigiria de nós uma não acomodação às coisas do mundo, mas com as nossas atitudes nós pudéssemos confrontar. Não apenas com palavras, talvez mais com ações do que com palavras. A questão não é o que falamos, mas o que fazemos. É muito mais importante. Se o nosso comportamento difere frontalmente da nossa vocação em Cristo, as nossas palavras não terão o devido valor. Seria muito importante que nós pudéssemos agir, não apenas falar. Quantas vezes nós temos a oportunidade de dizer não? No nosso trabalho, na escola, na vizinhança. Mas nós não dizemos. Nós nos calamos. Ou às vezes nós aceitamos aquela situação que é uma situação contrária aos valores que o Senhor Jesus estabeleceu no Sermão do Monte.
porque nós não queremos perder o emprego, não queremos ficar mal com as pessoas, então nós preferimos nos calar. Meus irmãos, não é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Esta afirmação do Senhor, de que nós somos sal da terra, ela também é uma forma para que nós possamos nos identificar como verdadeiros discípulos de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.